Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma live. Hoje a nossa live será sobre o câncer, né? As pessoas que possuem um câncer e o INSS. Boa noite, Nanda. Seja bem-vinda. Vamos começar mais uma live. Vamos só dar um tempinho para as pessoas entrarem, um tempinho para o Dr. Tiago Gondim entrar também. Carla, seja bem-vinda, boa noite. Vamos só dar um tempinho para as pessoas entrarem e dar um tempinho também para o Dr. Tiago Gondim chegar. Logo mais ele estará conosco. Boa noite a todos. A nossa live hoje tem o objetivo de descomplicar a solicitação de benefícios por incapacidade para as pessoas que foram ou estão acometidas do câncer, né, perante ao INSS. Boa noite. E hoje nosso tema será sobre oncologia, né? Oncologia e o INSS, tá? Entre instantes, só vamos dar um tempinho para as pessoas entrarem e a gente já começa a falar, tá bom? Tragam as suas dúvidas, as suas perguntas. Boa Boa noite, tudo bom? noite! Tudo Tudo bem? bem? Tudo Mais uma bom? live, Está mais uma live, graças a Deus, né? graças a Deus. Eu estava só dando uma introduzida aqui, doutor, sobre o tema, né? Avisando as pessoas sobre o que a gente vai falar hoje, né? Entendi. E desde então a gente já avisa a todos que, por favor, deixem as suas perguntas, tirem as suas dúvidas, tá? Que a gente vai falar sobre o câncer e o INSS, como para você obter o seu benefício por incapacidade, né? Benefício por incapacidade ao trabalho. E, por favor, tirem Sim, as suas dúvidas, aproveite essa live da melhor forma possível, tá? E o Dr. Tiago vai também comentar sobre, ver as perguntas, né? A gente está aqui sempre num bate-bola, né? Boa noite, Sônia. Seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Nos desculpem se no meio da live a gente se empolgar e continuar falando do tema, mas desde já todos vocês são muito bem-vindos, saibam disso. Doutor Tiago, é, vamos lá então começar? vamos, com certeza. Isso é um Vamos assunto lá. muito importante, né? Para as pessoas que estão Exato. nessa fase terminal, né, doutora? Até por... Exatamente. Então, o que acontece? Quando a gente, as pessoas às vezes ficam um pouquinho perdidas, né? E que momento é que elas têm o direito ao benefício do INSS? E o benefício que a gente fala é o benefício por incapacidade do trabalho, seja ela temporária, seja ela permanente, tá? E o que acontece? Ela tendo um laudo médico mencionando que a doença dela incapacita para o trabalho, independente se é temporário, independente se é permanente, ela tem sim o direito ao benefício, tá? Qual que é a diferença para o paciente oncológico e qual é a diferença para as demais enfermidades? Por lei, o paciente oncológico ele tem a dispensa da carência, tá? A dispensa da carência é todo mundo que entra no INSS, que começa a trabalhar, que é filiado ao INSS, tem que pagar 12 parcelas, 12 meses ininterruptos para que ele possa ter qualquer benefício por incapacidade. Nesse momento,
a pessoa que é diagnosticada com câncer, ela é automaticamente dispensada de cumprir essa carência de 12 meses, tá? Então, muita gente não sabe disso, né? Às vezes as pessoas não correm atrás do benefício e ficam, muitas vezes, passando necessidade, não se afastam da maneira correta do trabalho, muitas ficam desempregadas no meio do tratamento, né? Porque não sabem que, por exemplo, você começou a trabalhar, nunca trabalhou na vida, mas começou a trabalhar registrado. 3 meses que você está trabalhando e você foi diagnosticado com câncer, ou seja, você já é um filiado INSS, você pode requerer o benefício, seja ele temporário, seja ele permanente, né, que antes era o auxílio-doença temporário, ou a aposentadoria por invalidez, que é o permanente, que nessa reforma da Previdência é a mesma coisa, mas trocaram-se os nomes, tá? Doutor Tiago, tem pergunta aí? Tem boa noite também, doutor Hamid, lá de Manaus. Boa noite. Fique à vontade. Bem-vindo. Nós Seja temos bem-vindo. uma pergunta aqui, doutora, da Juliana Portela. Boa Sim. noite. Um funcionário público do Estado precisa entregar quais documentos para que realize trabalho home office, quando as atividades da Secretaria Estadual retornar a atividades presenciais? Obrigado. Olha, Juliana, desde já agradeço sua pergunta. O que acontece? Precisa verificar se o servidor, se ele agora, né, está em home office, mas quando voltar, precisa verificar se ele está na lista das pessoas que estão com risco, né? Se, por exemplo, se esse servidor for uma pessoa que ela é paciente oncológica, tá? Basta um laudo médico, do médico dele que faz tratamento, né? Mencionando que ele é oncológico, né? Que tá com as defesas baixas e tudo mais, automaticamente o Estado, através do seu corpo médico, tem que manter esse servidor em home office, tá? Automaticamente, mas ele precisa apresentar esse documento solicitando que ele continue em home office, tá? É muito importante. Então, seja ele paciente oncológico, seja ele paciente com pressão alta, com diabetes, né? As pessoas que estão na lista que tem uma defesa baixa, né? Por isso, pode, se caso contrair o Covid-19, pode ter um problema muito maior, né, do que uma pessoa que não tem problema algum de saúde. Ele pode sim solicitar de maneira escrita, tá? Pode sim. Juliana, se por acaso eu não respondi todas as suas dúvidas, retorne, tá? Que a gente está aqui para esclarecer, tá bom? Sim. Boa noite a todos que entraram agora. Boa noite, Lúcia. Seja bem-vinda. E em que forma é que o paciente oncológico agora, nessa Covid, né? Que forma que ele pode fazer o requerimento do benefício? Isso, as pessoas têm tido muita dúvida, né, doutor Tiago? Sim, até Porque porque tá agora tudo não tem parado. perícia, né? Tá tudo parado e tem muita dúvida em relação a isso. Aonde procurar, Exatamente. né? Aonde procurar? O mais importante, você precisa ter os documentos. Relatório médico, né? Com o CID, tá? Com o CID, mencionando o que você tem, mencionando quanto tempo você precisa ficar afastado, tá? Vem uma dica, gente. Se você trabalhar registrado, se você for funcionário, o laudo precisa ter mais de 15 dias, tá? Mais de 15 dias, porque até o 15º dia é o seu empregador que tem que pagar pelo seu afastamento, tá? É um afastamento remunerado. Mais de 15 dias, aí sim é o INSS, tá? Então, o que eu sugiro? Pede para o seu médico, coloca 2, 3 meses, tá?
porque aí fica um tempo garantido, tá? Precisa ter o CID, como eu já falei, o prazo, né? Precisa mencionar que você está incapacitado para o trabalho, ou parcial ou total, de maneira temporária ou permanente, tá? Tudo isso são palavras-chave, mas faz a diferença no seu laudo. Além disso, precisa ter carimbo do CRM do seu médico e assinatura, tá? Nesse caso, Com data. se caso o Oi. trabalhador descobrir que ele está com câncer, né, e ele resolver não parar, não se aposentar, né, não querer nenhum benefício do INSS, ele pode continuar Tá. trabalhando? Ele pode continuar trabalhando sem problema algum, tá? Mas aí tem que ver se ele tem condição de trabalhar, né? Se ele continua com a capacidade laborativa dele preservada, né? Veja, o benefício é para quem tem a incapacidade ao trabalho, tá? Mas se a pessoa ela está se sentindo bem, cada organismo é um organismo, né? Cada pessoa é uma pessoa. Se ela está se sentindo bem, se ela está conseguindo trabalhar, não tem problema nenhum, ela pode continuar trabalhando, né? O problema na questão é a pessoa que está doente e, tendo em vista da sua doença, tem a capacidade ao trabalho afetada, né? Por conta da doença ou por conta do tratamento dela, né? Isso é muito importante que as pessoas saibam, né? Não basta ter a doença, você precisa ter a incapacidade para o trabalho, né? E lógico, Então, é uma escolha. não é uma coisa que eu descobri que eu tenho câncer hoje, amanhã já não vou trabalhar, né? Não é isso, né? A pessoa tem que Não, fazer. não é isso. Né? Não é isso. É precisa ter a incapacidade para o trabalho, né? Precisa estar afetado, né? Ter afetado mesmo a capacidade do trabalho. Isso tem que constar em laudo médico, em exames médicos, né? Então, quando você for subir pelo meu INSS pedindo a sua solicitação de benefício, você tem que subir o relatório médico do jeitinho que a gente estava explicando. Tem que ter datado, tá? Datado, tem que ser atual. Não adianta você subir laudo do ano passado. Porque tem gente que faz isso, Thiago. Sobe do ano É. passado. Exame E tem que ser só atual. uma, duas, três, quatro vezes e toda vez é negada. Toda vez é negado, fica bravo, fica muito bravo, né? E olha que absurdo! Eu subi 4, 5 vezes, por que é negado? Claro, porque, olha, você precisa subir relatório médico, constando prazo, com CID, carimbo e data. Tem que ser um laudo atual. O teu exame também tem que ser atual. Não suba, pelo amor de Deus, do ano passado. Você tem que subir as suas carteiras de trabalho, todinhas. Se você for autônomo, você tem que subir os seus carnês e comprovantes de pagamento. Não adianta o seu carnê ser o comprovante de pagamento, gente, porque aí você não comprova a relação que você tem com o INSS. RG, CPF, comprovante de residência. Se você for funcionário, precisa também da carta da empresa mencionando o último dia de trabalho com carimbo do CNPJ. Nossa, Ana, mas no requerimento, viu, Thiago? Lá no requerimento do ano passado, eu já subi essa carta. Tem que subir essa carta esse ano de novo? Tem, tem. Você tá rindo, né? Mas acontece mesmo isso. Acontece Exatamente. mesmo. Qual é o É por isso erro? que dá um especialista na área. Né? Quando você necessitar de um advogado previdenciário, procure um especialista. Né? Exatamente, da sua confiança, né? Com Porque certeza. as pessoas são levadas ao erro. O INSS, agora com a Covid, que abriu esse espaço para as pessoas requererem de maneira online, ele só colocou os seus documentos e tal, ele não indica o que você tem que colocar, né? E aí, as pessoas não colocam carteira de trabalho, não colocam carnê, não colocam porque não está indicando lá, então não é para colocar, entendeu? E Sim. aí, só que depois vem a cartinha do INSS falando, você não comprovou a qualidade de segurado, né? É. Não,
não comprovou que você tem vínculo com o INSS. Então, gente, não caiam nessa pegadinha mais, tá? O benefício é para quem está com incapacidade para o trabalho, né? E deseja se afastar para que consiga fazer o seu tratamento da melhor forma possível, tá? Para o paciente oncológico, é dispensada a carência de 12 meses. Carência de 12 meses é para todo e qualquer benefício por incapacidade do INSS, tá? Mas é uma exceção dada dentro da lei que o paciente oncológico, né, a pessoa que tem câncer, que ela consiga pedir o benefício, ter direito ao benefício, seja ele de auxílio-doença, que é o temporário, seja ele de aposentadoria por invalidez, que é o permanente, né? Por conta da incapacidade do trabalho, né? Se a pessoa não tem incapacidade para o trabalho por conta da doença, dependendo da pessoa, ela tem uma incapacidade por conta do tratamento, por conta das cirurgias, né? Um exemplo, minha mãe foi uma paciente oncológica, tá? Minha mãe, por um ano, Thiago, ela fazendo quimioterapia e tudo mais, você não dizia que minha mãe estava fazendo quimioterapia, entendeu? Nossa. Não dizia. Ela ficou bem pra caramba, disposta, né? Só mesmo, oh, que louco, durante um ano, você não dizia que minha mãe era uma paciente oncológica. Depois de um ano, né, que o organismo dela começou a sofrer o rebote do tratamento, né? Que aí começou a perder cabelo, que aí começou a sentir a fraqueza do corpo, né? Começou a ter a perda de peso, né? Infelizmente, a minha mãe veio a falecer, mas também que quando a minha mãe descobriu, até por um erro médico, quando minha mãe descobriu, já estava bem avançado, entendeu? Mas é uma coisa, é um exemplo aqui que eu tô dando para vocês, né? Que tem gente que fica super bem durante muito e muito tempo, tá? Então, aqui o que a gente tá dando, o que a gente tá falando é para as pessoas que, por acaso, não conseguem trabalhar, tá? E saibam vocês, o INSS, mesmo com toda essa previsão legal, o INSS todo benefício, tá? Eles negam, eles cessam mesmo a pessoa fazendo o requerimento por escrito de prorrogação de benefício, mesmo a pessoa entregando, na época, né, que tinha agência aberta, a pessoa entregando documento ou familiar entregando na agência, pedindo prorrogação porque a pessoa está internada, porque a pessoa está na UTI, né, pedindo perícia dentro do hospital, ainda assim tem casos do INSS negar, tá? Então, muitas vezes as pessoas podem estar pensando, puta, absurdo. Você acha que um paciente oncológico o INSS vai negar? Tem muitos casos, infelizmente, tá? Tem muitos casos, sim. Às vezes as pessoas estão desempregadas, estão sem trabalhar durante muito tempo, tá? Saibam vocês que dependendo da quantidade de contribuição que ela tem durante a vida dela, às vezes a qualidade de segurado pode ser prorrogada. Você sabia disso, Thiago? Às vezes, Ah, sim. né? Às vezes não é, na maioria das vezes, um ano, passou de 12 meses, pessoa sem contribuir, ela tem a condição de segurado cessada, né? A qualidade de segurado cessada. Dependendo da vida laborativa dela, ela pode ter essa qualidade de segurado prorrogada por mais até 24 meses, né? Que dá um total de 36 meses, 3 anos, tá? Então, isso também serve de alerta para as pessoas que estão desempregadas, né? Às vezes elas têm direito
ainda de solicitar um benefício e não sabem. E quando vão descobrir, já estourou esses 3 anos, e aí já não tem mais como, aí elas têm que voltar a contribuir por 6 meses, né? E aguardar uma piora da doença, para que elas possam ter o benefício novamente, senão fica como uma doença preexistente, né? É verdade. Boa noite, Liliana. Tem mais uma pergunta? A Carla fala, acabei de avisar minha amiga sobre isso. Ela vai lhe chamar, doutora. Depois agendamos um horário. Sim, sim. Ah, maravilha! Gostamos disso, né, Tiago? Agradecemos pela confiança. Claro, fique à vontade. É, exatamente. Inclusive, que forma que você pode fazer se o INSS negar o benefício, né? Essa é a dúvida de muita gente. Então, que forma que pode ser feito? Você pode pegar o indeferimento do INSS, tá? Pegar a cópia do processo administrativo, né? Que você consegue pelo site, né? E levar a demanda para o judiciário, né? Então você junta todas as cópias de documentos, de exames, de laudos médicos, né? E aí Pergunta, você doutora. consegue. Tá. Ela descobriu o câncer e no momento está sem contribuir. É aquilo que Então, você está. precisa saber quanto tempo que ela está sem contribuição, né? Porque foi até o que a gente estava comentando agora. Sim, Dependendo sim. da quantidade, dependendo da quantidade Ah, do a amiga dela trabalho que ela teve. É a Fabiana. Oi, Fabiana, boa noite. Seja Ela é amiga da bem-vinda, Carla. Fabiana. Há 10 anos está sem contribuir. É, se 10 Tá? anos está sem contribuir, Fabiana, então houve a perda da qualidade de segurado, né? E havendo essa perda da qualidade de segurado, o que é interessante que você faça, que desde que você consiga, claro, né? Você volta a contribuir, né? Por 6 meses, pelo menos, né? No mínimo. É claro que o que você puder contribuir mais para você vai ser interessante, né? Vai ser benéfico para o seu caso. Mas tendo uma piora no caso, após esses 6 meses, a sexta contribuição, aí você passa a ter direito ao benefício do INSS, entendeu? Qual é a piora? Como é que a gente comprova uma piora? Por exame acompanhado de laudo médico, né? Se precisar fazer uma cirurgia, né? Um aumento na quantidade de quimioterapia, se for o caso, né? Tem algumas formas de comprovar a piora, tá? Tem uma dica também que às vezes pode ajudar. Dependendo do tempo que a pessoa está desempregada, né? Como o caso da Fabiana, 10 anos sem contribuir, dependendo da renda familiar, a pessoa ela pode se encaixar como uma pessoa com uma renda baixa, tá? Se for esse o caso, precisa ir até o CRAS da tua cidade, fazer o cadastro no CAD único. Por quê? Porque você consegue, com o teu cadastro no CAD único, fazer o cadastro no INSS como contribuinte facultativo baixa renda. Isso ajuda muito. Numa contribuição normal, que você contribui 20% no mínimo de um salário mínimo, com esse cadastro facultativo baixa renda, você consegue contribuir 5% de um salário mínimo, né? Então a diferença de 20 para 5 ajuda muito, né? Com Numa hora certeza. que a gente não está conseguindo arcar muito bem com as coisas. Então, se você, Uma dica com esse comprovante de baixa renda, você muito boa. consegue
Então você consegue contribuir com uma facilidade, manter pelo menos os 6 meses, 6, 7 meses. 6 meses é o mínimo, tá? O que você puder contribuir mais para não deixar muito na cara do INSS que voltou a contribuir só para ter o benefício, melhor, tá? Mas importante você saber que você só vai ter direito a um benefício depois no mínimo de 6 contribuições, caso vier a piorar o seu quadro, caso você vier fazer uma cirurgia, tá? É claro que se você contribuir por um salário, seu benefício será de um salário. Se você tiver a condição de contribuir por mais, vai ser bom para você. Se não, é por um salário mesmo, tá bom? Isso que é importante deixar claro para as pessoas, né? E no momento que a gente está desempregado, ajuda muito, mesmo sendo um salário, né? Ajuda Sim, bastante. bastante mesmo. E hoje em dia, o auxílio-doença, que é o benefício temporário, ele, desde que esteja entre contribuições, ele conta como tempo trabalhado, tá? No dia 30 de junho desse ano, o INSS veio com um decreto nada simpático, tá? Com um decreto tentando tirar o auxílio-doença como tempo de contribuição, o auxílio-doença intercalado, tá? Então, nós ainda estamos numa briga boa, porque a TNU, que é da Justiça Federal, os tribunais entendem como contam sim como tempo trabalhado, tá? O STJ em Brasília conta como tempo trabalhado. Mas o INSS veio com esse decreto nada simpático. E é claro que isso vai promover uma briga muito grande no judiciário, né? Nós temos ainda uma decisão de uma ação civil pública que faz constar o auxílio-doença intercalado entre contribuições. Então, assim, você veio com uma vida toda contribuindo, tem auxílio-doença. Cortou o auxílio-doença, você continua contribuindo, né? Então, esse tempo que você ficou em auxílio-doença, ele conta como tempo trabalhado, né? E esse decreto está tentando tirar isso, né? Entrou em vigor dia 30 agora do 6. E é lógico que tem várias decisões judiciais dizendo que conta, e nós vamos continuar brigando para que ele continue a contar, né? Sim, não tem porquê, É, né? exatamente. Exatamente. E é importante também a gente deixar claro que, se por acaso a gente estiver passando as coisas muito rápido, né? Acelerado, é porque o INSS, é porque o Instagram derruba a nossa live quando dá um determinado tempo, né? É, Mas a gente deixa a nossa live gravada no YouTube, né? No meu YouTube, que é sim, Ana Luísa Tangerino, e no YouTube do Dr. Tiago, que é Tiago Gondim, tá? Então, qualquer sim. dos canais gravadas, tá? Para alguma verificar, né, alguma parte que esqueceu, né? Ou até nos chamar também, né? Fiquem à vontade para tirar Sim. qualquer dúvida que por acaso a gente não tenha esclarecido de uma maneira tão clara, né? E fiquem à Sim. vontade, gente. A gente está aqui para isso, tá? E até nos canais do YouTube tem os nossos contatos. Fiquem à Sim, vontade sim. para nos chamar, para tirar dúvida, tá? Saibam que se o INSS negar, tem como recorrer judicialmente. Tem como, porque judicialmente lá você tem um perito especialista, tá? Coisa que no INSS, paciente oncológico passando com obstetra, tá? Quando obstetra, tá? Acontece. É um absurdo, mas acontece. Então, saibam que até não é
culpa nem às vezes do perito que está lá, né? Ele foi jogado e ele é servidor público. Então ele acaba analisando de acordo com a área dele, né? Então, se é um obstetra e está de frente para um paciente oncológico, ele não sabe quase nada, né? Então acontece dele analisar muitas vezes pela aparência da pessoa, tá? Que é uma análise totalmente equivocada, uma vez que a pessoa vai com laudo, com exames, né? Por isso que é importante, gente, vocês levarem laudo, exames. Nesse momento que estamos na Covid, não está acontecendo as perícias, nem no INSS e nem judicialmente, se bem que agora os fóruns estão começando a chamar Sim, para as perícias, né? Eu não sim, sei sim. aí em Curitiba, doutor, aí voltou? Falaram que agora em setembro vai começar, né, o atendimento, né? Tá, O atendimento pessoal. entendi, Mas vamos ver como entendi, vai ficar a situação. entendo. Porque aqui em São Paulo, os fóruns estão online ainda, né? Mas essa semana as perícias médicas retornaram. Então, vamos ver até quando É, isso vai continuar, né? Porque nós já temos uma previsão, infelizmente, de talvez uma segunda onda de Covid, sim, os né? especialistas estão dizendo que é a Até, segunda onda, né? exato, tem uma previsão de uma segunda onda até por conta das pessoas não terem feito a quarentena da forma que deveriam, né? E, por hora, o INSS, por conta de tudo isso, está pagando um salário mínimo para antecipação do benefício, tá? E vai ficar pagando até o INSS voltar presencialmente para poder fazer as perícias. Quando voltar, eles ainda não decidiram se eles vão chamar todo mundo que eles deferiram a antecipação do benefício ou se as pessoas que têm que agendar, né? Eles ainda estão Vai ser uma nessa confusão. indecisão. É, mas Quando não quando tinha, voltarem, já era confusão, imagine agora, né? Como é que vai ficar? Esperamos que eles organizem bem, né, esse atendimento, exato, né? exato. E quando o fato é que quando voltar para fazer perícia, eles, se a pessoa for deferida, né, se for reconhecida a incapacidade dela, eles vão pagar o benefício, abatendo aquele valor de um salário mínimo, tá? Aí, se for indeferido, cortou, né? Cortando, dá para recorrer judicialmente, tá? Por hora, os juízes estão segurando para as perícias. Mesmo a gente pedindo perícia indireta, né? Eles estão segurando, mas a nossa chance agora, a nossa chance de ouro é que as perícias, pelo menos aqui em São Paulo, judiciais, estão voltando. Tem uma pergunta da doutora Carla, querendo saber quando que o INSS está para abrir, né? Eles estão mencionando que o atendimento vai ficar exclusivo online até 21/9, tá? Que dia 24 eles voltariam. Só que eu duvido muito, viu, Carla? Eu duvido muito, sabe por quê? Eles estão nessa parte de prorroga, 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 desde o início da pandemia. Tem uma Sim. pressão muito grande do sindicato dos servidores, né? Então, o sindicato dos servidores do INSS, porque eles estão correndo risco, né? Você imagina, muita gente está precisando da agência. Por mais que tenha a parte online, mas é muita gente ainda no país que não tem acesso a uma internet, né? É Então, verdade. tem gente que, né? Então, tem gente que está sofrendo muito e aguardando ansiosamente. Na hora que voltar, vai virar uma loucura. Por mais que eles estejam se planejando para Na trabalhar minha com opinião, hora é difícil, marcada, é difícil voltar esse atendimento presencial, até porque em Manaus, né, eu também liberaram as acho. aulas. Eu também acho. Liberou,
liberou as aulas lá em Manaus, no dia seguinte, teve É, 815 casos confirmados e 8 mortes. Imagina, absurdo. né? É um absurdo. Eu não acho que vai voltar. E um sinal para reforçar isso de que eu acho que não vai voltar. Eu acho que no mês passado, se eu não me engano, saiu uma publicação no Diário Oficial dizendo que o pagamento de tanto auxílio emergencial quanto as antecipações dos benefícios estariam mantidos até 31/10 desse ano. Então Sim, já é um sinal de que o INSS não pretende de verdade voltar tão cedo, tá? Então, se 31/10, numa dessa eles prorrogam, sai publicado de novo, né? Acho que seria mais sábio se eles voltassem após uma vacina, que inclusive já está aí, né? Está batendo na porta, né? é, Acho que é isso mesmo. também seria interessante se tivesse um estudo, um pensamento de como atender essas pessoas que não têm acesso à internet, né? Nem que abra um posto só para atender essas pessoas, para fazer um agendamento, né? Dar entrada nos documentos, mas essas pessoas também podem contar com advogados especialistas na área, né? De confiança delas, que são as pessoas que podem dar entrada nos benefícios pela internet, tá? Sim, E dar entrada no benefício de maneira correta, gente, pelo amor de Deus. Porque tanto eu como o doutor Tiago, a gente está de cabelo branco, de tanto caso que tem aparecido, das pessoas que pedem, elas têm o direito, de, mas elas uhum, perdem o direito por estarem pedindo de maneira errada, tá? sim, sim. E aí as pessoas estão há 4, 5 meses precisando demais pelo benefício, mas estão sem o benefício porque estão pedindo da maneira errada, tá? E é lógico que as pessoas ligam no 135 e muitas vezes elas ficam mais atrapalhadas do que já estavam, né? Então, por isso que é a importância de vocês procurarem um advogado especialista da confiança de vocês. A pessoa dá entrada a primeira, a segunda, a terceira, na quarta vez ela não tem mais paciência. Ela já Não deixa para tem. lá, acha que não É, tem mais direito, né? é, E não procura um exata, advogado especialista. Que na exatamente. verdade, que procurar um advogado especialista na área previdenciária, que assim vai auxiliar ele melhor, né? Para poder dar Sim, entrada exatamente. Da no maneira pedido de correta. maneira correta, claro, É. né? E não adianta achar que vai entrar judicialmente e que vai ganhar quando faz o requerimento administrativo errado. Sim, Gente, sim, ainda mais com esse decreto que saiu agora, dia 30/6, se você fizer o requerimento errado, faltando documentos no administrativo, ou se o INSS abriu exigência e você não cumpriu, estourou prazo ou cumpriu de maneira errada, entrou judicialmente e vai perder. Entendeu? Já está avisado. Já está avisado todo mundo por conta desse decreto. Então, é por isso que a gente está falando sobre um advogado especialista no previdenciário, da confiança de vocês, que é para não perder nos detalhes, entendeu? Tudo faz diferença, tá? Então, eu fiz errado aqui, foi indeferido, mas o advogado vai entrar no judiciário e vai fazer milagre? Não, não vai, gente, tá? São nos detalhes que vai fazer a diferença, tá? Tiago, eu não sei quanto tempo passou, porque eu me empolgo. ainda falta 20, doutora. Falta 20, ótimo. Porque eu me Nossa. empolgo. E aí, de repente, abre o reloginho aqui da contagem regressiva e a gente fica se despedindo correndo, né? Sim, sim. Então,
Se vocês tiverem mais algumas perguntas, gente, aproveitem. Nós temos 20 minutos para tirar todas as dúvidas de maneira detalhada, tá? Fique à vontade, né? Agora, é importante também vocês saberem como é que vocês vão contribuir, né? Que eu dei a dica de como fazer a contribuição sem, como baixa renda, mas só vai poder fazer contribuição baixa renda se a pessoa tem o cadastro no CadÚnico, né? Lá no CRAS da sua cidade, e se a pessoa efetivamente for de baixa renda. Pelo amor de Deus, não vai contribuir baixa renda tendo gente que trabalha na sua casa que tem uma renda boa, né? Uma renda maior do que 2.500, tá? Porque aí seja crime, tá? Pelo amor de Deus, não me façam isso. Porque você pode estar desempregado, mas a sua renda familiar são as das pessoas que moram embaixo da mesma casa, mesmo teto, tá? Não façam isso, porque aí vocês vão ter um problema muito grande, tá? Então, contribuir por 5% do salário mínimo é um benefício para as pessoas que são de baixa renda, para as donas de casa, e que a renda familiar seja efetivamente baixa, tá, gente? É importante deixar isso claro, senão vão falar, meu, a Ana e o Thiago falaram isso na live. Eu fiz o cadastro na renda baixa, estou fazendo as minhas contribuições e veio agora a Receita Federal em cima, né? Um baita de um problema. Então, pelo amor de Deus, né, não façam isso. É somente uma dica para quem realmente está numa situação difícil, complicada, inclusive familiar, tá? Se a renda por pessoa for de até 250, 260 reais e a pessoa está desempregada, aí sim. Se não, não, pelo amor de Deus, tá? E como é que vai contribuir? Como é que faz? Você tem que contribuir até todo dia 15 de cada mês. Quando o dia 15 do mês for cair, no sábado, domingo ou feriado, você paga antes, tá? Paga Porque dia INSS 17. é. Oi? Caiu dia 15 no sábado, paga dia 17 na segunda-feira. Não? De Não jeito é isso? nenhum. Paga. Se o dia 15 cair no sábado, você paga no dia 14. Entendeu? Ó, 12, pessoal, hein? Não esqueça Tá? disso. Ainda mais para quem está reativando a qualidade de segurado. Não pode pagar com atraso, tá? É importante demais isso. Pagar com atraso não conta como para reativar a qualidade de segurado, volta a estaca zero. Então, para quem está pagando novamente para reativar a qualidade de segurado, são 6, no mínimo de 6. É bom pagar mais, porque senão fica na cara que você só pagou para ter o benefício, né? Mas o mínimo de 6 em um dia, tá? Passou da sexta contribuição, até pode dar uma atrasadinha nas outras. Mas os 6 tem que ser religiosamente, tá? Bonitinho. Isso que é importante vocês saberem. Tem que ser Porque, britânico. às vezes, a pessoa. Oi? Tem que ser britânico. Tem que Naquele ser dia. britânico. Aquele dia. E assim, estamos no mês de agosto de 2020. Até o dia 15, você vai pagar o mês de julho, tá? É sempre um mês à frente que você paga para trás. Ana, fiz besteira. Passou dia 15, eu tive problema, não consegui dinheiro, não paguei. Saiba que vai voltar a estaca zero, né? Não pagou julho, paga agosto, mas voltou a estaca zero, tá? Se você não pagou os 6 meses, tá? Mas se você é uma pessoa que começou a trabalhar agora, tá pagando INSS e teve o diagnóstico enquanto já filiado do INSS, você não precisa cumprir carência para dar entrada, porque câncer é o que tira a carência,
né, a necessidade de cumprir a carência, até pela gravidade do caso, tá? Muito, por favor, gente, muita atenção. O benefício é por incapacidade ao trabalho e não por ter a doença. Se você tem câncer, está fazendo tratamento, mas está bem, o benefício não é para você. O benefício é para quem está afastado, fazendo tratamento, cirurgia, né? Está precisando ficar afastado para continuar o tratamento, para se restabelecer, tá bom? É sempre bom, por isso é que na reforma previdenciária eles mudaram o nome auxílio-doença para benefício por incapacidade temporária e o aposentadoria por invalidez para benefício, aposentadoria por incapacidade permanente, porque as pessoas eram induzidas ao erro por conta do nome do benefício, tá? O benefício é pela incapacidade e não pela doença em si. Na realidade, são dois benefícios para quem tem a doença de câncer, no caso, né, doutor? Quem contribui é a aposentadoria por invalidez, né? E quem não contribui, que descobriu que teve câncer, ele tem o auxílio doença, né? Oi, Na realidade, Thiago, travou. não. Não, na realidade, tá me ouvindo? Travou. Ah, agora sim. Tá me ouvindo? Na Sim, sim. realidade, na realidade, não. O que vai decidir é a perícia. E se a pessoa, a extensão da incapacidade dela. Se ela conseguir comprovar que a incapacidade dela é temporária, é o auxílio doença, entendeu? É o benefício temporário. Se ela conseguir mostrar que é um câncer metástase, por exemplo, aí é uma incapacidade permanente. Aí é o aposentadoria por invalidez, que agora mudou o nome para aposentadoria por incapacidade permanente. Entendeu? São benefícios, são dois benefícios por incapacidade. Porque Que era o um auxílio doença. que contribui, o outro que não contribui, é isso? Os dois têm que contribuir, Thiago. Entendeu? E se a pessoa nunca contribuiu e descobriu que tem Se ela câncer, nunca, se ela nunca contribuiu e ela consegue comprovar, né, que o câncer, que ela está num estado bem avançado, né, bem doente mesmo, aí ela consegue ter o benefício da prestação continuada, tá? Para baixa renda, tá? baixa. Mas Isso. aí é um caso Gabriel, seja mais. bem-vindo. Fique à Opa, vontade. Gabriel, boa noite. Seja Se bem-vindo, Gabriel. quiser tirar É um algumas dúvidas, caso, pode tirar. é um caso mais extremo, entendeu, Thiago? Por quê? Uma coisa é a pessoa ter incapacidade para o trabalho. E o benefício da prestação continuada é deficiência. Entendeu? Então, a pessoa que está com câncer, ela só consegue um BPC, que é o LOAS, né? Quando o caso dela está bem extremo, tá? E quando a família tem baixa renda, tá? Não vai pedir um LOAS Aí sim, ganhando 5 mil reais, né? Algum membro da família está ganhando 5 mil, 3 mil reais. pelo amor de Deus, de Não jeito vai ser. nenhum, tá? Para Entendi. você ter um BPC, você precisa ter uma renda de 250 por cabeça dentro da sua casa. É claro que se você tiver uma renda de R$ 300 na casa e tiver como comprovar que você utiliza remédios muito caros e tudo mais, judicialmente você até consegue dar uma elasticidade nessa renda, tá? Mas isso vai de caso para caso, a pessoa vai passar por perícia médica para verificar se o caso dela é mesmo por quase uma deficiência, né? A visita do Se hospital, né? exatamente vai ter também a visita da assistente social na casa.
né? Que ela vai verificar a renda, os gastos, a necessidade, tá? E se a pessoa for requerer um BPC, ela precisa ter a inscrição também no CadÚnico, né? É que Sim. muita gente, Thiago, tem condição de pagar os 5%, né? Pelo CadÚnico, entendeu? E aí, tendo a condição de pagar os 5%, é melhor do que o BPC, tá? Fica mais fácil dela conseguir do que o BPC, tá? Tem doenças que Realmente. é mais fácil você conseguir demonstrar a incapacidade para o trabalho, mas que é mais difícil você demonstrar a deficiência, entendeu? Então, Verdade. um paciente oncológico, por exemplo, ele vai conseguir um BPC quando o caso dele está bem extremo, quando está uma metástase que ela está precisando ser cuidada por outra pessoa, sabe? Aí sim, aí sim, porque aí ela atinge uma deficiência que a gente consegue discutir até pela Convenção de Nova York, né? Que é o que dá uma deixa mais elástico o conceito de deficiência, tá? Mas aí é um negócio mais técnico, entendeu? Mas se a pessoa não tiver nessa condição, aí vou dizer que vale mais a pena fazer o cadastro no CadÚnico, fazer uma forcinha para pagar os 5% do salário mínimo. E se É bom, aí. E doutora. Pessoal, procura um especialista na área, faça seu planejamento, faça uma procura, consulta. Não deixa de falar exatamente, com um advogado especialista na área previdenciária, que aí sim ele exatamente, vai direitinho como você proceder. exatamente, porque senão você perde tempo, né? Você Sim, perde muito tempo, não vai paciência, resolver sua situação. pelos brancos e não resolve. Exatamente. Não resolve. E nem ficar postando no Face, nos grupos, reclamando da vida. Porque também isso não vai resolver, tá? Verdade. Muita, muitas vezes as pessoas reclamam que falam, ai, gente, eu não vou atrás de advogado, eu não vou gastar com isso, tá? Tem coisas na vida que não são gastos. Tem coisas na vida que são investimentos, tá? E aí a pessoa tem direito, aí, às vezes, vai falar mal do governo, coisa que não é para fazer, falar mal É, do governo. exatamente. Não Né? que não que o governo não pise na bola, né? Que eu sou uma crítica fiel ao governo, a qualquer um, qualquer governo, né? Eu sou uma crítica fiel porque, infelizmente, nesse país a gente ainda não teve um governo que fosse decente. Mas a gente chega lá, galera. Eu tenho muita fé. Tenho muita fé na gente ainda. Eu tenho Vamos muita ver, fé né? no povo ainda. Eu também acredito Mas, no. eu também acredito, porque se eu não acreditasse, eu já tinha abandonado o barco, sabe? Mas eu acredito que o pessoal está aprendendo, né? Ah, Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. Falta 5 minutos, já. E faltam 5 minutos. Então, gente, eu gostaria de deixar à disposição para vocês o meu canal do YouTube, Ana Luísa Tangerino, o canal do Dr. Tiago, que é Tiago Gondim, tá? Essa live vai ficar gravada nos dois YouTubes. Nos Sim, dois sim. YouTubes tem os contatos da gente, tá? Não se acanhem, tá? Tirem suas dúvidas. Melhor tirar dúvida do que fazer besteira, pelo amor de Deus. Mas também no Gostaria. Facebook, né? Exatamente. Thiago Gondim Tem a Previdenciário. página, tem a página no Facebook, tanto do Thiago Gondim quanto a minha, né? Sim. Os dois, página profissional, tá? Gostaria de agradecer muito vocês terem vindo, muito, doutor Thiago, pela paciência e até quinta-feira que vem às 19 horas. Obrigado. Uma boa noite também a todos. Que Deus nos abençoe e nos proteja, né?
E usem máscara, pelo amor de Deus. Um abraço a todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.